aqui, que também está no site da CNN Brasil, que eu vou te mostrar agora. É o seguinte, vocês estão vendo que aqui, né, tem um destaque da cantora Alcione, sobre Alexandre de Moraes. Do ladinho também é Moraes. Mas é uma outra coisa. Olha aqui, conselheiro de Donald Trump diz que não vai desistir até Moraes ser preso. Meus irmãos e irmãs, patriotas queridos, prestem atenção. O Brasil recebeu um recado de fora. Um recado daqueles que não pede licença para ninguém. Esse recado caiu como um raio em Brasília e deixou Alexandre de Moraes, antes blindado, visivelmente desconfortável. O coitado do Alexandre de Moraes está terrivelmente em pânico, e isso é tão notório que até os veículos de comunicação como a Globo, que sempre tratou o nome do Todo-Poderoso do Supremo Tribunal como intocável, começou agora a ajustar o tom, deixando claro que o vento mudou de direção. E esse cenário ficou ainda mais tenso depois que Nicolás Maduro, um dos maiores ditadores latino-americanos, caiu, abrindo espaço para perguntas que antes eram tratadas como tabu. Em corredores de Brasília, o que era cochicho virou terror no meio dos figurões de terno e gravata. A questão agora é, será que o Maduro, diante da delação premiada que o Trump ofereceu a ele, será que Maduro vai ter coragem de entregar os supostos segredos que Moraes e Lula têm com ele? Aí surge a pergunta, o que tem a ver Nicolás Maduro com Alexandre de Moraes e Lula? A resposta é simples. Existem rumores que muitas pessoas próximas têm levantado que Lula e Moraes teriam conexões e envolvimento com esquemas internacionais de narcotráfico e financiamento ilegal e muitos outros crimes. E se isso for comprovado e provas forem expostas, isso derruba muita gente de uma vez só. Se alguém resolver contar tudo o que sabe, o efeito é imediato e devastador. E quando forças externas entram no jogo, não existe negociação confortável nem tempo para maquiar a narrativa. O aviso que foi dado não é discurso bonitinho, nem gesto diplomático. É sinal de que a paciência dos americanos acabou. Quem acompanha com atenção a política já percebeu que isso aí não é enganação e nem encenação. É movimento real, é um desfecho que pode surpreender até quem achava que jamais seria tocado como Alexandre de Moraes e Lula. E a partir desse ponto, o jogo muda completamente, porque quando gente grande de fora resolve se mexer, não existe conversa mansa, nem tapinha nas costas, nem saída honrosa para quem está no meio do caminho. O recado que foi dado não foi floreado, não veio com sorriso, nem com linguagem diplomática. Veio curto, grosso e reto e com peso, tipo aquele que faz muita gente perder o sono. Quem está acompanhando com atenção já entendeu que isso aqui não é uma encenação para distrair o público. É coisa concreta, é coisa em andamento. E o final pode pegar muita gente de surpresa, até quem sempre achou que estava acima de qualquer consequência. Agora, antes da gente entrar de vez nesse assunto, eu quero pedir uma coisa simples, mas muito fundamental. Eu peço encarecidamente, deixa o like nesse vídeo agora, porque o like ajuda esse vídeo a não ser travado e segurado pelo algoritmo do YouTube. O teu like faz com que essa informação chegue a mais pessoas. Então, deixa o joinha, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui todos os dias, tá? E se você quer aprender a fazer uma renda extra, aprendendo a vender no marketing digital, o Tom Dimas está dando um mini curso gratuito para te dar uma nada. Ele carrega informação, dossiê, interesse estratégico e um aviso claro de que algo saiu do controle. A detenção de Nicolás Maduro, que por anos foi um líder autoritário aqui na América Latina, não é um episódio solto. Ela escancara portas que muita gente preferia manter trancada, envolvendo possíveis acordos obscuros, dinheiro que cruzou fronteiras, rotas de tráfico que nunca deveriam existir e proteção política que não poderia ter ido longe demais. O que chama atenção é o clima estranho aqui no Brasil, um silêncio pesado, discursos sendo ajustados às pressas e Lula e Moraes, que sempre falaram grosso, agora estão escolhendo palavras. Quando o sistema perceber que Lula e Moraes deixaram de ser úteis, eles vão ser descartados, tá? Isso já está acontecendo. E se aparecer qualquer suposto vínculo sério deles com esquemas internacionais, corrupção fora do país ou crime organizado, a engrenagem vai girar contra eles. A partir daí entra jogadores que não costumam negociar, e quando isso acontece não existe espaço para meio termo. Só pressão crescente e consequências reais. Agora presta atenção nesse ponto específico, porque aqui a conversa fica ainda mais séria. Depois da operação na Venezuela, Marcos Rubio apareceu em público com um discurso que não foi só comemoração, foi um recado endereçado com CEP e nome certo.
Quando ele fala que os Estados Unidos vão reagir contra qualquer ação que ameace os seus interesses, isso não é frase genérica para a plateia, é linha traçada. E essa linha aponta direto para decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes dentro do STF, especialmente contra empresas americanas como a Starlink e a RedX. A mensagem foi passada sem rodeios. Medidas que atinjam o capital americano deixarão de ser tratadas como questão interna de outro país e passarão a ser vistas como problema de segurança nacional americana. E o mais impressionante é que a poeira ainda nem tinha baixado em Caracas e o regime mal tinha caído, o Maduro mal tinha entrado em Nova York preso e um aviso muito mais pesado já estava sendo lançado para o resto do continente. Quem acompanhou a coletiva de Trump viu a festa, viu o clima de vitória, mas quem ouviu com atenção o que foi dito, percebeu algo além da celebração. Nas entrelinhas havia um recado firme, calculado e em alto bom som para ser ouvido em Brasília, mostrando que o jogo subiu de nível e que certas decisões agora têm consequências que ultrapassam fronteiras. O Marco Rubio não é desses nomes que aparecem só para cumprir protocolo ou repetir frase ensaiada. Ele é um diplomata reconhecido mundialmente e vem de uma história marcada por fuga, ruptura e enfrentamento direto ao comunismo. E isso moldou a forma como ele enxerga a América Latina e como ele joga, né, no jogo do tabuleiro do continente. Ele é filho de pais que perderam tudo para regimes autoritários, fugindo de Cuba. Ele não fala por abstração, ele fala por experiência. Quando ele subiu ao microfone logo após o anúncio da captura do Maduro, ele estava projetando o que vem pela frente. E o cenário que ele desenhou é duro. Não existe tolerância para quem afronta os Estados Unidos ou tenta bater de frente com os seus interesses. A frase sobre defender os interesses nacionais americanos não foi retórica, foi um aviso, porque para eles o interesse nacional não é só território ou petróleo, é proteger empresas, tecnologia, investimentos e o dinheiro dos seus cidadãos aonde quer que eles estejam. Nesse jogo não é detalhe, é pilar, e quem cruza essa linha passa a ser visto não como divergente político, mas como ameaça direta, podendo responder: tô pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia não, muito melhor tu vender pro governo. Vender pro governo? com todas as consequências que isso carrega. E é exatamente nesse ponto que o Alexandre de Moraes passa a entrar no radar pesado de Washington, quando numa ofensiva declarada contra a plataforma X, Alexandre de Moraes decidiu ir além do bloqueio da rede nacional e cruzou uma linha que acendeu um alerta internacional. Ele mirou a Starlink, uma empresa distinta, com uma estrutura própria, e mandou travar as suas contas para cobrar multas aplicadas a outra companhia. No olhar do investidor estrangeiro, isso não é detalhe técnico, é sinal de risco grave. Para o direito americano, isso soa como um confisco puro e simples. O Estado brasileiro usando o poder da caneta para atingir patrimônio de uma empresa apenas para pressionar e amedrontar adversários políticos. Quando esse tipo de ação acontece, o recado que vai para o mundo é claro: não existe segurança jurídica. E para alguém como Marcos Rubio, que carrega na pele a rejeição e o ódio a regimes autoritários, isso não é aceitável e nem relativizável. Esse tipo de prática para ele é típico de países que desprezam a propriedade privada, algo que os Estados Unidos não ignoram, não relevam e muito menos fingem não ver. Quando o Marco Rubio fala em reagir contra quem ameaça os interesses americanos, ele está apontando o dedo para atitudes bem específicas. É como se ele dissesse sem floreios: alguém realmente acha que pode meter a mão no caixa de uma empresa dos Estados Unidos só porque não gosta de quem está por trás dela? A realidade mostrou que esse tipo de cálculo pode sair muito caro. A operação na Venezuela deixou claro que o governo Trump não trabalha com gogó. Quando ele decide agir, ele usa os instrumentos que tiver à sua disposição, seja pressão econômica, isolamento político ou força militar pesada. Não se trata de bravata, mas de leitura fria do cenário. O aviso foi direcionado a líderes que se comportam como donos do país, que atropelam regras, rasgam limites legais e acreditam que nada os alcança. Só que existe um momento em que a fantasia do poder absoluto acaba. Quando a hierarquia real aparece, quando a potência entra no jogo sem pedir licença, muitos descobrem tarde demais que a autoridade doméstica não significa força global e que certas linhas, uma vez cruzada, não tem volta.